Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais um episódio do MuseuCast, o podcast do Museu Histórico Municipal de Bauru. E hoje, em uma edição especial em comemoração à Semana da Ferrovia e integrando o 12º Encontro Histórico Ferroviário, nós temos um episódio em parceria com o Museu Ferroviário Regional de Bauru. Hoje, nós falaremos um pouco sobre a história do projeto Ferrovia para Todos. E para tal, convidamos o Alex Sanches, que é diretor da divisão técnica, ele é agente cultural, historiador e coordenador do projeto Ferrovia para Todos. Bem-vindo, Alex, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Alex, e como surgiu o projeto Ferrovia para Todos? Então, o projeto Ferrovia para Todos, ele surgiu com a demanda de alguma coisa para dar vida a essas peças ferroviárias que estavam no pátio, né? E aí, lá em 2001, foi criado um convênio tripartite entre a Prefeitura Municipal de Bauru, a concessionária na época, porque já estava sendo uma transição, saindo da rede e entrando uma empresa particular, né, na ferrovia, e junto com uma associação de museus aqui de Bauru. E foi criado o convênio 156. Esse convênio 156, que ele é de 2001, ele fazia com que essas três entidades criassem alternativas para os bens ferroviários. E a resposta da secretaria, já logo em 2001 também, foi criar o Ferrovia para Todos. Então, a prefeitura, junto com o museu, criou-se o Ferrovia para Todos para fazer com que essas grandes peças de trens, eles tivessem uma função de servir a população, não só de ficar em praças, e sim servir, ter uma vida útil para proporcionar uma experiência diferente para a comunidade. E eu já trabalhava nos museus, né? Até então eu fazia pontes entre o Museu Histórico e o Museu Ferroviário, dando monitoria, e o secretário da época, ele sabia o meu currículo, sabia que eu cursava História, sabia que eu tinha feito Senai, tinha uma empresa de marcenaria, e ele falou, você tem qualidade para encabeçar o projeto, você está afim na parte operacional do projeto, você está afim de participar? Eu falei, claro, quero fazer sim. E aí eu vim trabalhar no Ferrovia para Todos, eu sou funcionário de carreira, eu estou hoje na prefeitura, estou quase há 25 anos na prefeitura, e eu vim trabalhar diretamente no Ferrovia. E aí foi criado todo um mecanismo para que o Ferrovia não servisse somente à ideia das peças e sim. Mas assim, porque o Ferrovia para Todos ele é mais amplo. Além de fazer a restauração dessa composição ferroviária, ela também visa a ter um projeto sociopedagógico com a população, ele também visa a gente preservar a memória oral dos ferroviários. Então, em 2001 ele é criado, em 2002 já tem um decreto estabelecendo o Ferrovia para Todos. Logo em seguida, a gente coloca a Maria Fumaça para funcionar, isso já em agosto de 2002, ela já põe ela para funcionar. Em 2003, a gente publica um livro sobre memória oral, que é sobre a Companhia Paulista. Aí em 2004, já em 2003 mesmo, já surge, a gente já faz a reforma do S22, né? Em 2004, a gente já faz a reforma de um segundo carro, que é o O1, e também, paralelo a ele, já sai o segundo livro do Ferrovia para Todos, que conta histórias mais aí dos trabalhadores da Noroeste, né? E com isso, em 2005, a gente faz mais algumas parcerias, que nem com o Poupa Tempo, e com isso já está tendo passeios de Maria Fumaça. Então, a gente vem com os passeios de Maria Fumaça, primeiramente era até Valde Palmas, mas para fazer algumas viagens técnicas, e depois já começou a fazer uma ligação entre a ferrovia aqui, a estação ferroviária, com o Museu Ferroviário, até na estação da Companhia Paulista. E com isso a gente começou a fazer com as escolas, fazer com a população em geral, e desde lá para cá eu não parei mais, né? A gente sempre
estando junto nessa história do Ferrovia para Todos. E com isso também continuou outras restaurações, que nem assim, não parece, mas a gente acabou também em 2005, 2006, fazendo a reforma de mais 3 carros que hoje se encontram no Poupa Tempo, que é o carro O2, o O4 e o carro Cabuzzi. Aí em 2007 a gente tem a reforma de mais um carro para atender os passeios da Maré Fumaça, porque naquela época a gente começou a ter uma procura muito grande, e com a Maré Fumaça trabalhando de 15 em 15 dias, a gente chegou num ano a atender 45 mil pessoas. Então, em 2007, a gente fez a reforma do P11, né? E com isso, foi criando muita expectativa na cidade, e aí a gente conseguiu ter a nossa licença junto à NTT para poder trabalhar com os passeios de ferrovia, e foi as mil maravilhas, né? O problema foi que, em 2008, teve uma mudança dentro da própria Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a NTT, e aí acabou que a gente perdeu a resolução. Tivemos que entrar com todo o papel novamente, com os papéis para poder circular com a Maré Fumaça, e a gente conseguiu, mas não de uma maneira regular, e sim de uma maneira provisória. E isso aconteceu até em 2012, se eu não me engano, se não me falha a memória. E de lá para cá, a gente está tendo que trabalhar meios para que os passeios da Maré Fumaça retornem, né? Mas com a parada dos passeios de Maré Fumaça, as atividades de restauração continuaram. Que nem em 2006 mesmo, a gente já começou, a gente trouxe uma cabine que estava a cabine, na verdade, é como se fosse um quarto de um carro de passageiros da Noroeste, que a gente trouxe para o Museu Ferroviário e incorporou ao acervo. Então ele passou por várias reformas até onde que foi concluída em 2019 com um espaço maior para ele, com até mesmo um lugar com um deck, né, na frente dele, que ele vai ser transformado num ponto de informação turística. A gente também teve esses 3 carros que estão no Poupa Tempo. A gente também acabou cedendo mais 2 carros para Paraguaçu Paulista, no qual a gente fez a fiscalização da restauração dele, e hoje ele atende os passeios lá em Paraguaçu Paulista, apesar de não estarem funcionando, porque eles estão com o mesmo problema da gente de conseguir as autorizações da NTT para poder circular. Aí em 2014 a gente fez a reforma da Vandeca, em 2015 a gente fez uma reforma. A Vandeca é uma locomotiva elétrica, né, que a gente fez uma reforma cosmética dela, que por fora, porque para colocar ela para funcionar ficaria caríssimo, mesmo porque não existe mais a subestação para alimentar as vias aéreas, e também não existe mais a via aérea, que é o que alimentava a máquina. A gente fez também em 2015 a reforma de uma outra locomotiva elétrica, que é a V8. E em 2016, a gente fez a reforma, a gente começou a fazer a reforma do carro escola, que ele pertencia à rede, e ele tinha um programa de levar educação, uma educação mais específica para os funcionários ao longo da linha. Então a gente começou a fazer a transformação ele para um carro auditório, mas esse não foi concluído ainda, mas ele está em processo de restauro. Um outro em 2018 a gente começou também a fazer a reforma da Russa, só que em 19, comecinho de 20, a gente teve que parar por causa da pandemia. Então esse carro está parado por causa da pandemia, assim como o carro escola está parado por causa da pandemia também. Em 2013 a gente fez uma reforma do entorno da reforma da máquina e do entorno dela, que está no bosque, de uma máquina a vapor. Então, assim, apesar dos passeios não estarem funcionando, a gente teve várias outras atividades que estavam correndo junto com o nosso serviço, né? Além disso, que é bom noticiar, que é o carro bagagem, que ele veio para o Museu Ferroviário em 2015, e que ele, na primeira transformação dele em 2016, ele foi um carro como multiuso para exposições. E aí, em 2019, a gente fez uma parceria, inclusive a Fabiana, que está apresentando aqui, ela pode até falar melhor, que é o carro pedagógico, né? Que esse carro pedagógico, ele teve uma transformação, então a gente cedeu ele do Ferrovia para Todos para fazer
uma transformação dele e ser um carro pedagógico, né? E atender a nossa população que é de escola, que, por incrível que pareça, é o nosso maior público dentro do Museu Ferroviário hoje, né? E aí não sei se você gostaria de complementar, Fabiana, sobre o carro pedagógico. Eu acho que é muito interessante, ainda mais uma pessoa que teve bem presente na transformação desse carro. Eu acho que seria interessante dar uma palavrinha. O projeto do carro pedagógico, na verdade, ele foi escrito em 2018, né? Foi um momento prévio, eu ainda não era servidora, hoje eu sou servidora. Então, é um projeto que foi feito, né, em minha autoria, com colaboração dos funcionários do Museu Ferroviário, né, entre eles o Douglas, que deu todas as especificações técnicas sobre o carro, e o projeto ele foi feito com parceria também com a Associação de Preservação Ferroviária e Ferromodelismo de Bauru. Né, eles foram os proponentes do projeto, de transformar esse carro, que é um carro-bagagem, em um espaço pedagógico. Ele foi, né, teve esse restauro cosmético, né, que o Alex citou, e dentro foram instalados todas as ferramentas, os mecanismos necessários para a realização de atividades educativas. Né? Não só, claro que o grande recorte é o público escolar, né, em idade escolar, mas é um espaço que pode ser utilizado para atividades educativas para públicos de diversas idades. Inclusive, o público, na verdade, né, os primeiros visitantes desse carro foram os alunos da IAT, né, que são o pessoal da terceira idade, foram os primeiros a utilizarem o carro, né? Fizeram uma visita e fizeram uma série de atividades pedagógicas no interior do carro. E, Alex, o que eu percebo, né, você contando a história do Ferrovia para Todos, é que é um projeto de várias frentes, é um projeto polvo, né, com vários braços, e com um tema central, que é a questão da preservação ferroviária, atrelado à questão da difusão da memória da história ferroviária, porque ele é composto por atividades educativas, né, de difusão, né, tem o próprio, você citou várias ações ligadas a essa educação, né, e difusão da história da memória ferroviária, a questão do restauro, que é a preservação, e também o modo de você manter essas composições ferroviárias conservadas e acessíveis para que o público possa conhecer, e, né, a cereja do bolo seriam os passeios ferroviários, né, que permeiam o imaginário das pessoas, e as pessoas têm um apreço muito grande. E até foi interessante, Alex, você citar, porque é uma questão que a comunidade indaga muito, né? A questão do passeio de Maria Fumaça, nós que trabalhamos nos museus, nós atendemos o telefone todos os dias com pessoas perguntando quando os passeios vão retornar. E eu achei interessante sua colocação, que houve uma nova normativa que impediu a continuidade dos passeios. Né, e infelizmente foi algo além das nossas possibilidades de continuidade, embora estejamos constantemente nas negociações para que esse passeio possa retornar e continuar compondo o projeto Ferrovia para Todos, não é, Alex? Isso. Então, assim, só para pontuar, que nem assim, quando eu pedi para você falar sobre voltando um pouquinho atrás, sobre o carro pedagógico, eu acho interessante porque, assim, o Ferrovia para Todos, ele visa fomentar a identidade ferroviária do município. E quem é melhor para fomentar do que a própria comunidade? Então, apesar do Ferrovia para Todos existir desde 2001, ele passou por algumas transformações no qual a gente acaba trazendo a comunidade para fazer parte das atividades que estão sendo exercidas aqui dentro do museu. Como no caso, a gente já tinha um carro que já estava reformado, que já estava sendo utilizado para exposições, mas que, a partir do momento que uma entidade de fora, ela vem e fala, pô, seria legal vocês fazerem isso para a comunidade. Então, teve essa flexibilidade para atender esse público e essa, como se diz, esse público, vamos colocar assim, essa própria fatia da população que estava necessitando daquilo. Isso é um ponto que você ilustrou muito bem. O outro ponto da questão dos passeios da Maria Fumaça, o que acontece? A Maria Fumaça, ela pertence à prefeitura. Então, a gente tem uma composição ferroviária que está sob a salvaguarda da prefeitura e, então, a gente tem que dar uso para ela. Né? Porque ela é que nem um carro. Se você parar de colocar ela para funcionar, ela fatalmente vai se deteriorar e vai acabar, vai ter um fim trágico para ela. Né? Então, a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção dela. Apesar de ela não estar andando, então a gente faz a manutenção dela, ela tem que estar sempre colocando ela em movimento,
para não se perder o material. Só que, infelizmente, ou felizmente, né, a gente tem que atender 3 resoluções da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Essas 3 resoluções é a 359, a 490 e a 2305. Essas resoluções elas são diretrizes na qual a gente tem que seguir, que é a mesma coisa. Você tem um carro, o seu carro ele tem que estar em perfeito estado de uso, ele tem que estar com todos os mecanismos de segurança funcionando, o condutor tem que estar, apto a fazer a condução daquele veículo. Então, essas resoluções, ela tem esses mecanismos. O problema foi que, dentro da NTT, na agência, eles, até então, quando as Marias Fumaças no Brasil, ou os trens turísticos no Brasil começaram a funcionar, não tinha uma legislação para aquilo. Então, você imagina, eles meio que fizeram a liquidação da rede, né, e de algumas outras entidades ferroviárias, e não pensaram, e agora? E se alguém fazer trem turístico, como que vai ser feito? Qual que vai ser a resolução para isso? Como que vai ser o regulamento para essas máquinas andarem? E aí aconteceu que em 2008 eles passaram por uma reformulação dentro da NTT, que acabou criando um órgão específico para trabalhar sobre trens de Maria Fumaça, com trens turísticos, na verdade, né? E aí a nossa documentação meio que se perdeu no meio desse processo, certo? Então, de lá para cá, a gente vem batalhando para colocar. E aí o pessoal pode falar assim, pô, mas de lá para cá já estava na hora de vocês colocarem essas máquinas para funcionar, né? Bom, se fosse fácil, já estaria andando para quanto é que é lado. E também todas as prefeituras estariam andando com ela, e quem quisesse andar de trem estaria andando. Não seria uma briga ad eterno, né? Se você vê o pessoal do trenzinho Caipira, agora que eles estão conseguindo novamente, Paraguaçu Paulista, que emprestou 2 vagões da gente lá atrás, agora que eles estão tentando voltar também, e em outros lugares também é a mesma coisa. E por que tem esse problema todo para você andar com máquina a vapor? Se você pegar e analisar bem friamente, que nem a nossa Maria Fumaça, ela tem 102 anos de funcionamento, né? E ela é uma caldeira, querendo ou não, o motor dela é uma caldeira. E uma caldeira pela NR13, que é uma norma regulamentadora de vasos e condutores de pressão, uma caldeira tem uma vida útil de 25 anos. A nossa só tem 100 e poucos anos. Então, você imagina. Então, tem que ter muito zelo na hora de apresentar essa documentação. Então, a nossa máquina, apesar de ela estar aqui na GARI, e algumas pessoas que acabam sendo desinformadas, falam que ela está abandonada, que ela foi esquecida. Não, ela não foi esquecida. Ela passa por procedimentos periódicos para fazer a manutenção da caldeira, para fazer a vistoria da caldeira, para fazer a manutenção dos freios, a manutenção da parte mecânica dela. Ela só está parada, só não está em funcionamento com os passeios. Mas ela está, a todo momento, passando pelos... desculpa, mas ela está passando a todo momento ela passa por mecanismos de vistoria, tá certo? Então, e qual que é o nosso objetivo no futuro? É voltar com os passeios no futuro breve, porque a gente está sendo realizado conversas, né, não só com a concessionária, mas também com a agência, né, para poder retomar os passeios. Só que também a gente tem que ver a situação da via, porque não é só a Maria Fumaça que a gente tem que ficar atento, mas também a via, porque a gente vai estar trabalhando com o transporte de passageiros e não só de carga, porque carga, se cair, você coloca em cima do trem de novo e vai descer para andar. Com o passageiro já não é assim, né? Então você tem que ter uma preocupação muito maior com quem vai estar andando, né? E a nossa intenção futuramente é ligar 2 museus aqui da cidade. Então, o Ferrovia para Todos vai passar por mais uma nova transformação. Até então, qual que era o principal? Se você pegar lá o decreto de 2002, que era fazer com que o Ferrovia para Todos, a hora que estivesse funcionando, era fazer com que tivesse trem de passageiros, que tivesse um turismo ferroviário, e também fazer a identidade ferroviária do município, fazer essa fomentação dessa identidade e restaurar a composição.
Hoje, a gente pretende ligar 2 museus com a Maria Fumaça, então você ligar, futuramente vai ter um museu ferroviário de um lado e o museu histórico do outro, desses dois, do ponto A e B, e fazer com que a Maria Fumaça interligue esses 2 museus. Então você sai de um museu, conhece o outro museu através da Maria Fumaça, né, do passeio da Maria Fumaça. E daí, quem sabe, futuramente, ter o módulo 2 do Museu Ferrovia para Todos também, que já é criar um museu com grandes peças ferroviárias, mas isso aí já é um pouco mais além, né? Então, assim, mas são transformações que, fatalmente, o Ferrovia para Todos vai acabar alcançando, né, nesse futuro que eu vejo que é um futuro bem, bem próximo, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa valorizar a identidade ferroviária, não só do município, mas a identidade ferroviária dentro do Brasil, porque, querendo ou não, é um dos meios de transporte que mais cresce no mundo, né? Então, o governo brasileiro vai ter que ver com outros olhos essa questão ferroviária aqui no Brasil também. Legal, Alex. E é interessante você falar desse complexo museológico, né, que é um dos projetos do Ferrovia para Todos, a ligação entre o Museu Ferroviário e o Museu Histórico por meio do Passeio de Maria Fumaça. E essas discussões, elas são interessantes nesse momento em que o Museu Ferroviário passa por um processo, né, de readequação, acessibilidade, com ampliação da sua exposição, e o Museu Histórico, né, que hoje encontra-se fechado já há algum tempo, porque demanda algumas adequações, vai passar por um processo de restauro e acessibilidade e vai se tornar praticamente um novo museu, né? Então, 2 museus novinhos, né, em folha, com essa proposta de estarem ligados por meio do transporte ferroviário, que permeia né, a questão da memória e o pertencimento de boa parte dos bauruenses. Então, é legal você falar isso até para mostrar que, né, por mais que as coisas, às vezes, pareçam estáticas, né, os processos são morosos, porque não dependem só do querer, são processos burocráticos que envolvem normativas, porque também envolvem a questão da segurança dos passageiros. Quando você fala de transporte de passageiros, envolve a segurança e o bem-estar desses passageiros, a segurança da composição. Então, é uma série de condutas necessárias e que a burocracia acaba fazendo com que demore, mas é por uma boa causa, né? Que já que há essa burocracia, quando acontecer, as pessoas podem ter a mais absoluta certeza que elas estarão em segurança e farão o passeio da melhor maneira possível. E Alex, hoje, o Ferrovia para Todos, ele tem essa característica, né, você falou de fomentar a memória ferroviária. Você citou a questão dos depoimentos, né, que foram utilizados para a criação de um livro. Hoje, sim, como que é o contato do Ferrovia para Todos com a comunidade ferroviária? É assim, ó, ela funciona de vários meios, né? Então, a gente tem esses 2 livros que foram lançados lá em 2003 e 2004. Nós temos esses depoimentos gravados, né, aqui dentro do nosso arquivo. E vira e mexe, quando tem um evento aqui no museu, a gente sempre tem aquela sensibilidade de ir lá e colher mais informações sobre a história desses ferroviários. Porque qual que é o nosso interesse hoje em contato com os ferroviários? A ideia nossa é criar uma história sendo contada por quem trabalhou na ferrovia. Porque qual que é o grande lance? Dentro da ferrovia, quando você fala assim, esse rapaz aqui foi ferroviário, o que a pessoa imagina? Ou ela foi um maquinista, ou ela trabalhou na estação como agente de trem, ou foi um chefe de estação. Mas a ferrovia, ela é muito mais ampla que isso. A ferrovia, ela tinha médico, ela tinha telegrafista, ela tinha marceneiro, tinha soldador, ela tinha N profissões dentro de uma profissão. Então, quando a pessoa fala que é ferroviário, então não quer dizer que ela só era um maquinista, não quer dizer que ela só trabalhava na via, ela pode ter trabalhado com qualquer coisa dentro da ferrovia. Então, para a gente do Ferrovia para Todos, é muito interessante ter essas histórias dentro do museu. Então, para a gente é muito importante que quando venha para o museu, não só para visitar o museu, mas também deixar um depoimento dentro do museu. Então, constantemente, às vezes a pessoa está contando uma história,
a gente pede para gravar essa história da pessoa. A gente pede permissão para fazer essa gravação. Para quê? Para que futuramente essa história dela seja passada para outras pessoas, né? Então, inclusive, a pessoa depois acaba virando amiga nossa, que ela acaba visitando a gente constantemente. E constantemente o pessoal vem até o museu para falar, para dar um oi, para fazer um agrado, falar, ó, lembrei de você, tal, eu lembrei de tal história, assim, e a gente acaba gravando, fazendo essa gravação desse depoimento, né? Às vezes a pessoa traz uma foto, ela fala, lembra aquela história que eu te contei, assim, ó, tá aqui, ó, tá, é verdade, ó, aqui a foto, eu tô te mostrando para comprovar que é verdade, né? Então, a gente tem a gente tem um carinho muito grande com isso, que nem o Douglas mesmo, que é o nosso maquinista aqui, vira e mexe, tem um senhor que trabalhou com a máquina, vira e mexe, ele vem falar pro Douglas, ele vem trazer as informações pro Douglas. Ó, Douglas, lembrei que para você mexer no estalo da máquina, você tem que fazer isso. Para você mexer no rigolete da máquina, você tem que fazer isso, né? Então, vira e mexe, a gente acaba tendo essa proximidade muito grande com o visitante do museu. E o mais interessante também, não é só com o público com mais idade. O público menorzinho também, eles acabam vindo para cá, porque como o trem ele é muito lúdico, né? Eles acabam vendo muito Thomas e seus amigos, e acabam vendo alguns outros desenhos animados, eles acabam vindo aqui para ver se realmente aquilo existe ou não. Então, fatalmente, tem uma mãe que liga, meu filho está doente, ele pode só ir, só para dar uma olhada, para ele ver tal coisa. E, Alex, e assim, falando de você enquanto historiador, você enquanto pessoa, qual que é a importância desse projeto, de maneira pessoal? O que você falaria sobre? De maneira pessoal, como é que eu posso dizer? Eu vim parar aqui de uma maneira muito curiosa. Curiosa sim, né? Se eu fosse pensar lá atrás, eu jamais estaria pensando nisso, né? Por quê? Eu fiz Senai na minha adolescência, né? Então, quer dizer, com 13 anos eu entrei no Senai e fiquei até quase os 15 ali, né? Que eram quase 2 anos o curso, né? De marcenaria. E aí a gente tinha uma rixa com o pessoal da escolinha, da rede, né? Que a rede ferroviária tinha uma escolinha na qual ela formava esses adolescentes para trabalhar na ferrovia. Então, vira e mexe, a gente saía, e a hora que a gente descia da Virgílio Malta para vir pegar o ônibus aqui na Rodrigues, né? E eles saíam aqui da Alfredo Maia e ia até Rodrigues para pegar o ônibus. E aí, a hora que se encontrava o Senai com o pessoal da escolinha, sempre saía a rixa, né? Sempre tinha uma briga aqui, uma briga ali, né? Então, eu meio que não gostava do pessoal da ferrovia. Falava em ferrovia, para mim, eu meio que tinha ranço, assim. Só que aí, eu vim descobrir que meus 2 vô trabalharam na ferrovia, né? Então, aí eu já, trabalhar na ferrovia, então vou ter que começar a conversar com eles a respeito de ferrovia, né? E aí o meu avô contava as histórias na ferrovia, como que ele veio trabalhar para cá, que nem teve um vô, o meu avô que nasceu, os 2 nasceram na Espanha, na verdade, né? Mas ele veio especificamente para trabalhar na ferrovia, né? Quando ele veio para cá, ele já veio para trabalhar na ferrovia. Então você começa a ver essas histórias, aí você fala, então agora vou ter que meio que engolir isso, né, tal. E aí eu comecei a fazer a faculdade de História. Aí eu comecei a fazer a faculdade de História e falei, a ferrovia é extremamente importante, né? Porque é o seguinte, colocaram na cabeça do brasileiro também, que vou me dar o direito de me justificar, mas assim, colocaram na cabeça do brasileiro de que a ferrovia é uma coisa de país subdesenvolvido, né? Então, tem algumas pessoas que vêm aqui para o museu e falam assim, a ferrovia já acabou, por que já não tira tudo e transforma tudo em avenida, transforma em estrada para colocar caminhão para circular? Então, assim, então colocaram isso na cabeça do brasileiro, e eu estava nessa onda, né? Ainda mais que naquela época já estava a liquidação da ferrovia, né? Que quando acabou a ferrovia lá que começaram a extinguir em 94, né? Tudo bem que uma salva também, que a ferrovia nunca acabou, tá? Apesar de eles tentarem acabar com a ferrovia, nunca acabou. Ela continua transportando carga. O que acabou foi o transporte de passageiros, né?
Então, e aí eu vim trabalhar no museu meio que contrariado, né, a hora que eu vim para cá, né, mas aí eu comecei a fazer faculdade de História, comecei a perceber que realmente a ferrovia ela é de fundamental importância para um país se desenvolver, e aí foi logo depois que eu fui convidado pelo secretário da época a participar do projeto Ferrovia para Todos. E aí, acabei pegando gosto pelo negócio e hoje é uma paixão que eu tenho, né? Não chega a ser igual ao Douglas, que trabalha comigo, nem muito menos do Gera, que trabalhou comigo, que é o Geraldo Pereira Pires, que foi também maquinista, que eles têm uma paixão, a deles é como se fosse a primeira vista, a minha eu tive que desenvolver essa paixão, né? Então, mas para mim hoje, eu não consigo ver o meu dia a dia sem a ferrovia. Eu não consigo entender como seria o meu dia a dia, o meu trabalho sem a ferrovia. Porque a gente acaba respirando ferrovia, a gente acorda pensando na ferrovia e vai dormir pensando na ferrovia, né? E o que seria melhor para o museu, como que a gente pode atender melhor o público, né? Então, a minha relação é essa, né? Foi um meio de amor e ódio. Primeiro eu tive ódio para depois ter esse amor, porque você sabe que o amor e o ódio, eles são bem próximos, né? E então eu pulei de ódio para amor, né? Então tô aqui até hoje. Que bom, Alex, e que esse amor se transformou em uma pessoa que se preocupa e trabalha pela preservação e a difusão, né, da ferrovia, que você sim. atua há anos como coordenador do Ferrovia para Todos, que a gente viu pelos relatos dele, né, um projeto de sucesso, com uma série de ações ligadas à história da ferrovia e um modo de fomentar e difundir essa história. Alex, eu queria agradecer, muito obrigada pelo seu depoimento, pelo seu trabalho também, né? Enquanto historiadora, eu sempre agradecerei. E deixar o convite, né? A gente fez um outro MuseoCast com o Douglas, né? O maquinista, e a gente estava falando de fazer um seminário sobre preservação do patrimônio industrial ferroviário, trazer altas problematizações e fazer um debate. Queria já deixar o convite para você participar também. Sim. Agradecer a sua... Sim? Não, eu só queria fazer o seguinte, eu queria também deixar uma pequena ressalva, que eu hoje o projeto Ferrovia para Todos não seria nada se a minha equipe que eu tenho hoje, apesar de ela ser pequena e acanhada, são funcionários de extrema competência. Eu já tive na minha divisão, já teve 20 e poucos funcionários, né? Mas infelizmente alguns acabaram falecendo, outros acabaram saindo, então eu estou com uma equipe muito reduzida, acanhada, mas todos eles que trabalham comigo, eles são extremamente apaixonados pelo que eles fazem, né? Então, eu não posso deixar de citar eles. E também não posso deixar de citar os que passaram por aqui, porque os que passaram também tinham muita paixão pela máquina, pelo serviço que estava sendo desenvolvido. Então, hoje, o projeto, apesar de algumas pessoas acharem que ele está parado, ele não está parado, ele só está, vamos colocar assim, a gente só está readaptando ou recolocando algumas peças que estavam desgastadas, né? Então, mas a gente está fazendo a manutenção e a hora que ele voltar, eu tenho certeza que ele vai voltar a pleno vapor, né? Que nem diz o Douglas, vai estar funcionando com 110 libras certinho, né? E além disso, é lógico que eu aceito sim o convite de vocês, a hora que vocês quiserem, eu estou à disposição de vocês, até mesmo se algumas pessoas quiserem entrar em contato para poder esclarecer algumas coisas sobre o projeto Ferrovia para Todos, ou então até mesmo criticar, não, vocês estão parados mesmo, que o Alex falou que está errado, mas vem, conversa com a gente é totalmente receptivo a críticas, e a gente está aqui à disposição a todos, tá? Bom, obrigada, Alex, obrigada pelo depoimento mesmo, e quero agradecer a presença de todos aqui em mais esse MuseoCast. Aqueles que participaram aqui no chat, deixaram suas perguntas, elas serão encaminhadas ao Alex, se vocês puderem deixar também o contato, nós encaminharemos as perguntas a ele para que ele responda, e a gente entra em contato com cada um de vocês para dar as devidas respostas. E muito obrigada, uma ótima noite a todos e todas, e até o próximo MuseoCast. Se vocês tiverem algum interesse sobre a nossa programação, conferir como as coisas estão acontecendo nos museus, nós deixamos aqui embaixo, na barrinha, o @, né, as redes sociais do Museu Histórico, do Museu Ferroviário e da Pinacoteca Municipal de Bauru. Então venham conhecer a nossa programação, e até a próxima. Tchau, obrigado.